Esses são os criminosos mais bonzinhos do mundo, parte 2. Nos Estados Unidos, um homem invadiu um restaurante fechado no meio da noite. Mas ao invés de roubar o dinheiro do caixa, ele foi pra cozinha, preparou um hambúrguer completo e lavou toda a louça. Depois foi embora sem levar nenhum centavo. Um homem roubou um carro em um posto de gasolina. Mas quando ele tava fugindo, percebeu que tinha um bebê dormindo no banco de trás. Ele foi até a delegacia, mas pra surpresa de todos, quando ele entregou a criança, deu uma bronca na mãe por deixar o bebê sozinho. Crianças que fizeram descobertas por acidente. Em 2013, um menino de 10 anos estava brincando de explorar o sótão velho na casa da sua avó. Enquanto ele andava, ele achou num canto escuro 3 caixas de madeira empoeiradas. Ele abriu a primeira e a segunda, que não tinham nada demais. Mas quando ele abriu a terceira, levou um susto. Dentro dela tinha uma múmia humana de verdade. Ele foi correndo contar pra sua avó, que explicou a situação. Acontece que o avô dele tinha viajado pro Egito nos anos 50 e trouxe essa lembrancinha sem contar pra ninguém, até o menino descobrir. Comidas que foram inventadas por acidente, parte 4. No século XX, no México, algumas clientes chegaram no restaurante depois da cozinha já ter fechado. Mas além disso, eles já não tinham praticamente nenhum ingrediente pra cozinhar. Então o chefe improvisou com o que tinha, fritando pedaços de tortilha. E assim nasceram os nachos. Próximo, nos Estados Unidos, uma fábrica de ração animal usava uma máquina para moer milho. Pra limpar a máquina, os funcionários jogavam um pouco de água e percebiam que saía um tufo, parecendo uma espuminha. Ao invés de jogar fora, alguém teve a ideia de assá-los e temperar com queijo. E isso virou o Cheetos. Essa escola tinha uma tradição na 8ª série. Na última semana de aula, existiu o Dia das Bexigas d'Água, que começou com alguns alunos jogando bexigas, mas uma turma em específico passou muito dos limites. Eles planejaram por semanas e fizeram até um mapa do pátio. As crianças estavam usando óculos de proteção e capas de chuva como se fossem pra guerra. E a parte mais doida é que não eram só bexigas de água comum. Tinha gente congelando as bexigas na noite anterior. Quando o almoço acabou, já era o caos total. Os professores tentaram parar, mas também levaram bexigada. E no fim o evento acabou sendo proibido. Um milionário enterrou sua Ferrari pra poder usar ela no céu, mas era tudo parte de um plano genial. Em 2013, um dos homens mais ricos do Brasil anunciou que faria um funeral pra sua Ferrari pra garantir uma viagem confortável pra vida após a morte. A indignação foi imediata, com pessoas condenando o gesto. No dia do funeral do carro, a mídia se reuniu pra cobrir o evento, mas pouco antes do enterro ele cancelou tudo. Acontece que ele havia recebido um transplante de órgãos há pouco tempo e se questionou: por que as pessoas me condenam por enterrar um carro, mas não se importam em enterrar órgãos que poderiam salvar vidas? Toda a encenação era uma campanha pra chamar atenção pra doação de órgãos. Essas são as coisas mais absurdas que já foram presas. Há 100 anos atrás, no Brasil, um homem trabalhava em uma igreja batendo o sino. Até que um dia ele bateu tão forte que o sino saiu e esmagou ele. Por incrível que pareça, o sino foi julgado e condenado a ser derretido e reforjado como um novo sino. Próximo, no século XVIII, na França, um homem começou a ser procurado por roubar comida das lojas e usar um burro pra fugir. Quando a polícia finalmente capturou ele, percebeu que era o mesmo burro que as pessoas descreviam. Dessa forma, o homem acabou sendo preso e o burro também. Essas são maneiras que as lojas te enganam sem você saber. No cinema, a pipoca pequena custa R$15 e a grande custa 17, mas não passa de um truque pra enganar seu cérebro. A pequena, na verdade, deveria custar uns R$3. Então eles sobem o preço dela de propósito pra você pensar: é só R$2 de diferença, então a outra vale muito mais a pena. No mercado, você vê uma bandeja de fruta já descascada e cortada. Parece prático, mas não compra. Geralmente eles pegam as frutas que estão quase estragando ou machucadas por fora, cortam a parte ruim e vendem o resto pelo triplo do preço. Esses são os criminosos mais burros do mundo. Nos Estados Unidos, um garoto de 17 anos roubou uma bolsa e as chaves do carro de uma mulher. Mas quando ele tentou escapar, ele percebeu que o carro tinha marcha manual, que ele não sabia dirigir. E enquanto ele tentava fugir, a polícia capturou ele. Na França, 2 homens decidiram pintar o rosto com um marcador permanente, fazendo o formato de uma máscara para roubar uma loja. Por incrível que pareça, eles conseguiram o dinheiro. Mas enquanto eles fugiam, eles não conseguiram tirar o marcador do rosto. E a polícia identificou eles. 2 lenhadores apostaram quem cortaria mais árvores em um dia. O primeiro era grande e forte. Ele começou a bater o machado usando toda a sua força, sem parar para descansar nenhum minuto. O segundo era menor e mais velho. E a cada hora de trabalho, ele parava por 10 minutos e sentava. O outro lenhador olhava aquilo e ria, pensando que a vitória estava garantida. No fim do dia, para surpresa de todos, o segundo lenhador cortou o dobro de madeira. O grandão estava confuso e se perguntou como isso era possível se ele parava toda hora. E o segundo respondeu: eu não estava apenas descansando, eu parava para afiar o meu machado. Ele foi para a cozinha dos fundos com uma única missão. Colocou 2 potes de plástico cheios de alface no chão e enfiou os 2 pés dentro. Depois deu o celular pro seu amigo e pediu para ele tirar uma foto. Ele postou exatamente essa foto com a legenda: essa é a alface que você come no Burger King. Mas o que ele não sabia é que a foto que ele tinha postado tinha o local exato em que ela foi tirada nos metadados do arquivo. Os chefes encontraram o restaurante em minutos e o funcionário foi demitido. Esse garoto virou uma lenda na escola inteira. Nos Estados Unidos, um menino de 16 anos estava cansado de pagar caro
caro pra cortar o cabelo. Então ele decidiu aprender vendo vídeos na internet e começou a cortar o próprio cabelo em casa. Mas quando ele chegou na escola, os amigos viram que ele tinha talento de verdade e começaram a pedir cortes de cabelo. Foi quando o menino teve uma grande ideia. Um dia, durante o horário livre, ele resolveu abrir uma barbearia secreta no banheiro da escola. Em poucos minutos, já tinha uma fila de alunos esperando pra cortar o cabelo. A confusão acabou chamando a atenção dos professores e o aluno foi suspenso por um dia. Um homem já tinha se formado no ensino médio há 7 anos e um dia recebeu uma ligação da sua antiga professora de ciências. Ele ficou um pouco confuso, mas atendeu. E depois de conversarem um pouco, a professora disse que 7 anos atrás, ela tinha calculado errado sua nota final e que na verdade ele tinha reprovado. Ela chegou a dizer também que iam tirar o diploma dele. O pior de tudo é que esse rapaz já tinha terminado a faculdade e já estava até trabalhando. O rapaz processou a escola e tiveram que pagar ele pelos transtornos. Essas são duas coisas que as lojas fazem que deveriam ser proibidas. Em lojas de roupa, uma camiseta no manequim da vitrine parece que vai te deixar irresistível, mas você entra pra provar e a mesma peça fica parecendo um saco de batata. O segredo é olhar as costas do manequim. Os vendedores usam grampos e elásticos escondidos pra esticar o tecido e deixar a peça parecendo mais bonita do que é. No mercado, não pegue a primeira coisa que você vê na altura dos seus olhos. As marcas pagam mais caro pro mercado colocar os produtos na altura da visão. Prefira as prateleiras perto do chão. Os produtos geralmente têm qualidade igual e são metade do preço. Essa cidade tinha um grande problema. Existiam muitas cobras venenosas invadindo as casas. O governador teve uma ideia genial. Ele disse que ia pagar uma quantia em dinheiro pra cada cobra que a população entregasse. No começo foi um sucesso e as cobras diminuíram, mas elas começaram a ficar tão difíceis de encontrar que algumas pessoas desistiram de caçar e decidiram começar a criar cobras. Alguns fizeram verdadeiras fazendas só pra vender pro governo. Quando eles descobriram, cancelaram o pagamento, mas os criadores ficaram com tanta raiva que soltaram as cobras na rua. 2 trabalhadores precisavam de ferramentas de trabalho. O primeiro comprou uma picareta incrível, gastou toda a sua economia e escolheu uma que custava R$500. O segundo deu risada. Ele também tinha o dinheiro, mas como era pra trabalhar, decidiu comprar uma que custava só 50. Depois de um mês, enquanto ele trabalhava, a ferramenta simplesmente quebrou. Ele então voltou na loja e comprou mais uma de 50. O problema é que isso continuou acontecendo várias vezes. Depois de 10 anos, o segundo já tinha gastado R$1.000 só comprando picaretas novas, enquanto o primeiro gastou metade disso. Brinquedos que foram banidos pra sempre. Uma empresa lançou dardos de jardim, que eram basicamente dardos gigantes de metal pra jogar num alvo no chão, só que no mesmo lugar onde ia ter gente correndo. Centenas de pessoas foram parar no hospital e houve casos fatais. Próximo, uma boneca chamada comedora de repolho. Tinha uma boca motorizada que comia de verdade. Você colocava lanchinhos de plástico e ela engolia. Mas acontece que essa boca não tinha botão de desligar e nem sensor, o que fez ela mastigar cabelo, roupa e até dedos sem parar, e acabou sendo retirada do mercado. Essas são maneiras absurdas que pessoas escaparam da prisão. Primeiro, Richard Lee, o homem que se despachou pelo correio. Todos os dias, ele separava alguns pacotes até que conseguiu montar um gigante. Ele se embalou e usou um canudinho de papelão para respirar. O serviço de entrega levou ele para fora sem desconfiar de nada. Próximo, Steven Russell, o homem que fugiu usando canetinhas verdes. Depois de recolher várias canetinhas da prisão, ele pintou o vaso sanitário e até a própria comida. Ele então perdeu 20 quilos e fingiu estar com uma doença terminal. Os médicos transferiram ele para um asilo, de onde saiu andando tranquilamente.